Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. Talvez você já tenha ouvido, lido, igual eu, várias vezes essa passagem. Mas todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela se renova. Então, às vezes, você lê na mesma passagem que você já leu, ela fala de uma forma totalmente diferente com você. E foi o que aconteceu comigo nessa passagem. Quando eu perguntava para Deus o que seria uma vida frutífera, que é o tema do nosso sermão, uma vida frutífera. Deus me mostrou essa passagem. O que Ele pretende, o que Ele deseja a respeito de uma vida frutífera. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Algumas traduções têm agricultor, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Feche teus olhos. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra, Senhor. Pedimos agora que o teu Santo Espírito, Pai, venha ministrar em nosso coração e nossa mente, a ponto, Senhor, de podermos compreender o que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muitos de nós estamos acostumados a ouvir falar sobre discipulado, sobre viver como discípulo, sobre ser como discípulo, mas uma grande maioria tem dificuldade de colocar isso da teoria para a prática. Na verdade, essa é a maior dificuldade. Nós sabemos muito a respeito, ouvimos muito a respeito, mas quanto disso que nós sabemos verdadeiramente faz parte do nosso dia a dia? Porque isso tudo é o que faz a diferença para uma vida frutífera. O conhecimento é necessário, a sabedoria também é necessária. Mas se isso não for colocado em prática, a nossa vida jamais será frutífera. Essa passagem ela deixa bem claro isso, e a gente vai esmiuçar, a gente vai ver o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra que traz tantas figuras relacionadas à agricultura, figuras agrícolas. Primeira coisa, vamos identificar os personagens desse texto. Nós temos aqui uma videira verdadeira, que é Jesus. Agora presta atenção, se há uma videira verdadeira, há uma videira falsa. Se houve a necessidade de Jesus se identificar aqui como uma videira verdadeira,
é porque existem pessoas se ligando a falsas videiras. Outro personagem é o lavrador ou agricultor, que aqui é Deus. Ele diz: o meu pai é o lavrador. Se você procurar Deus dentro do Antigo e do Novo Testamento, essa é uma das poucas vezes você vai ver Deus sendo representado como alguém que coloca a mão na massa. Aqui ele é o agricultor. Você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, dizendo que ele é aquele que planta. Você vê no Novo Testamento um texto que diz que ele é o senhor daquelas videiras, o dono. Mas aqui, ele é o agricultor, é quem cuida, é quem poda, é quem limpa, é quem faz o trabalho direto. Então perceba, Jesus é a videira e Deus é o agricultor. Mas também tem os ramos. Os ramos são as pessoas. Ramos são pessoas. Agora, o texto também fala sobre discípulo. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque muitos acham que discípulo é todo o ramo que foi ligado à videira. E não é verdade. Aqui o texto deixa bem claro. Discípulo é aquele ramo que se liga na videira, permanece e dá fruto. Jesus fala lá no final. E assim mostrarão que são meus discípulos, aqueles que dão frutos. Então, a gente quebra muita coisa com esse texto com relação ao discipulado. Discipulado, discípulo, ser discípulo de Cristo, não é apenas aquele que se liga na videira ou aquele que aceita Cristo como o Senhor da sua vida, mas é aquele que permanece ligado na videira e também dá fruto no devido tempo. Esse é discípulo, esse é discípula. Mas tem um outro personagem, tem um ramo que seca. São justamente as pessoas que se ligaram a Cristo, ou ligaram a videira, e por alguma razão se desligaram, se tornaram incrédulas, deixaram de acreditar. E essas pessoas, elas se desligam da videira, e a Bíblia diz que a tendência é ela secar. E aí alguém apanha e lança no fogo. A gente sabe que isso aqui está falando sobre o juízo. Então, estes são os personagens do texto. Agora, o que é necessário, segundo o texto, para nós termos uma vida frutífera? Irmãos, primeira coisa, eu tenho falado muito sobre isso. O cristianismo não é viver solitário. O cristianismo não é de uma pessoa só. O cristianismo é mais de um. Se você parar para pensar, você vai ver, por exemplo, Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, iniciando a criação de toda a terra, todo o universo. Ali diz que a terra era sem forma e vazia. Logo no início, Deus diz assim: que haja luz. Mas se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o sol, os luzeiros, eles foram criados apenas no quarto dia. Então, por que Deus diz que haja luz no primeiro dia, se não havia sol? O sol foi criado no quarto dia. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: façamos o homem, era o sexto dia, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos. Ele não estava só. Alguns estudiosos acreditam que esse que haja luz, o haja, no seu original,
ele significa apareça ou se revele. Alguns estudiosos acreditam que Deus estava se referindo à luz do mundo. Quem é a luz do mundo em João 8? Quem? Jesus. Alguns estudiosos acreditam que Deus estava dizendo: Jesus, apareça, se revele. Vamos iniciar a criação do mundo. Porque o Espírito Santo já andava sobre as águas. Deus já estava lá. Faltava um. Sim ou não? Outros estudiosos dizem não. Era para aparecer a luz de Deus, porque no final dos tempos também não haverá sol, mas vai ser a luz de Deus que vai iluminar tudo. Amém? O importante é a gente entender uma coisa: Deus não criou tudo sozinho. Ele não criou sozinho, mas ele tinha consigo Jesus e o Espírito Santo. Amém? Quando Jesus ele vem a essa terra, e ele nasce de uma mulher, cresce, inicia o seu ministério, ele também não inicia o seu ministério sozinho. Ele chama para caminhar com ele 12 homens que nem eu e você. Falhos, limitados, problemáticos, que podiam ficar doentes, que podiam ficar lisos, que podiam ficar bravos, como nós. E por 3 anos e meio aproximadamente, esses homens caminham com Jesus, no que nós chamamos de discipulado. A intenção de Jesus era fazer os seus primeiros discípulos. Mas tem pessoas que acham que podem caminhar só. Existem pessoas que não querem ser ajudados, acham que se tornarão discípulos sozinhos. Jesus chamou 12. Deus não trabalhou sozinho. O que garante ao ser humano que sozinho ele vai conseguir alguma coisa? Aqui Jesus fala no texto: sem mim, nada podereis fazer. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida frutífera. Mas o texto deixa bem claro que essa vida frutífera ela não vai acontecer sem Cristo. Ele é a videira. Ele é a pessoa onde nós, ramos, precisamos estar ligados. Agora, o que alimenta um ramo não é a videira? A videira, a seiva da videira é que alimenta o ramo. Nós podemos dizer que a vida de Cristo é que nos alimenta. A Zoe, alguns estão até nome de menina já, né? A Zoe, a vida de Cristo. Sem essa vida de Cristo, o ramo não tem como se tornar discípulo. Eu entendo aqui, irmãos, que uma vida frutífera depende totalmente de Deus. Uma mangueira não faz força para dar manga. Ela dá manga no devido tempo, porque é dela. Nenhuma árvore que eu conheça, ela faz força para produzir frutos. Mas nós, seres humanos, nós queremos produzir frutos no braço. Nós queremos produzir frutos na força. E não é assim que funciona. O fruto tem que vir naturalmente. O fruto tem que aparecer em nós, porque nós estamos sendo alimentados pela seiva que flui da videira. Pastor, então qual é o papel do ramo? Permanecer ligado, permanecer se alimentando, permanecer sendo nutrido pela verdadeira vida que vem de Cristo. Se nós fizermos isso, o fruto aparecerá naturalmente. Mas o que acontece com a maioria de nós? Parece que colocaram um encaixe de liga e desliga nos ramos de hoje. Determinado dia, ele liga na videira.
daqui a pouco ele desliga da videira. Se ele vai fazer uma boa ação, liga na videira de novo. Mas se ele vai brigar com o vizinho, desliga da videira. Se eu vou ler a Bíblia ou orar, eu ligo na videira. Mas se eu for na casa do meu amigo, que é vida louca, eu desligo da videira. E a gente vive uma vida de liga e desliga, que nem as empresas de energia entendem. Esse é o problema. Pastor, eu já tentei de tudo, pastor. A minha vida não muda, a minha vida não é transformada, o meu casamento está assim, a minha filha, o meu filho, o meu emprego. Não adianta questionar. Eu preciso estar ligado constantemente na videira para que o agricultor possa trabalhar no ramo, para que o ramo dê fruto. Amém, igreja? É simples. É muito simples. É tão simples que a maioria, eu acho, que não acredita e não faz. Porque é muito melhor eu querer acreditar que se eu carregar 30 quilos na minha costa, de joelho, subindo um morro, quando eu chegar em cima do morro com esses 30 quilos de promessa, eu serei abençoado. Porque aí eu vou entender o seguinte: Deus me abençoou porque eu mereço. Eu carreguei 30 quilos de joelho, morro acima. E Deus talvez nos pergunte: quem pediu para você fazer isso? Quem te pediu para ir a pé, não sei quantos quilômetros, para quando você chegar, você ser abençoado? Será que um pai precisa de algo assim para abençoar o seu filho? Será que o teu filho, quando te pede comida, você diz: primeiro você vai correr 10 quilômetros, depois eu te dou um prato de comida? Será que se teu filho estiver precisando da sua ajuda, você vai dizer primeiro para ele, você vai puxar um carro ladeira acima, sozinho, quando você chegar no final da ladeira, todo arrebentado, aí você vai merecer a minha ajuda? Será que é esse Deus que nós servimos? Eu não creio. Eu não creio que Deus precise de nada disso para nos abençoar. Ele precisa apenas que os seus filhos estejam ligados com Ele. Que os seus filhos tenham um relacionamento com Ele. É tão interessante que a gente sabe se relacionar com pessoas que amamos. Tem um casal ali que está com quase torcicolo, desde a hora que chegou, não tiram a cabeça do ombro do outro. Ainda agora eu até brinquei, eu disse: olha como é romântico, né? Casa. Não estou desmotivando, viu, varão? Não estou desmotivando, não. Isso é a realidade. A gente sabe se relacionar com pessoas que nós amamos. Pode continuar a cabeça aí, varão, fica à vontade. A gente sabe se relacionar com pessoas que nós amamos. Põe a cabecinha, põe no peito, faz cafuné. Mas olha só, quando o relacionamento é com Deus, parece que o negócio muda. Parece que a gente desaprende. Peraí, eu lembro quando eu namorava, a pastora aí, cadê? Não tá aqui não, né? Era na época daqueles cartão de orelhão, aqueles que você comprava o cartão, né? E tinha um crédito lá. Aí você ligava, né? Gente, eu não sei de onde se arruma tanto assunto. Hoje eu converso com ela 5 minutos, já olho para ela e oro a Deus: Senhor, me dá mais assunto em nome de Jesus. Porque a gente consegue matar rápido assunto. E geralmente a gente termina em assunto de igreja.
Geralmente termina em assunto de igreja. Aí eu digo para ela, não, vamos conversar de outra coisa. Ou então ela diz, vamos conversar de outra coisa. A gente começa. Ah, vamos falar de quê? Vamos falar de férias. Nas férias a gente visita a igreja. A gente está indo pelas praias, está tudo muito bom. Daqui a pouco a gente já está no culto na igreja. Eu disse, não tem jeito não. Mas assim, a gente ficava conversando, o crédito acabava, eu botava outro cartão, ligava de novo, e quando não tinha mais assunto, o pessoal vai lembrar aí agora, quer ver os mais, né? Desliga você. Não, desliga você. Você primeiro. Não, você primeiro. Não, vamos fazer o seguinte, no 3 a gente desliga junto. 1, 2... Você não desligou, né? A gente fala, porque a gente quer estar junto, porque a gente quer todo o tempo estar ali, a gente não sabe mais nem o que falar, a gente quer continuar naquele relacionamento, a gente não quer que acabe. Mas com Deus, por que a gente desaprende isso? Por que quando a gente começa a falar com Deus, a orar com Deus, as palavras também somem e a gente diz, amém, vai embora. A gente não diz assim, mas que o senhor quer falar mais alguma coisa, Senhor? Fala aí, eu sei que o senhor quer falar. Fala, Pai. Não, a gente diz amém, vai embora. Por que para a gente é tão difícil ter 10, 15 minutos de um tempo com Deus diário, mas a gente consegue passar com a pessoa que a gente ama horas? Estou falando do início do namoro, tá, gente? Não vou obrigar vocês casados a fazerem isso. Porque casado não tem mais jeito, tem que fazer, né? Mas no início do namoro é aquilo que eu sempre falei, vem com aquela catraca velha lá do outro lado da cidade, atravessa a cidade com a catraca velha. A mulher, a namorada, olha a catraca velha e o olho brilha, parece que vem montado num cavalo branco, né? O príncipe. Vem naquele negócio todo enferrujado, pediu um emprestado, liso, que nem sabonete molhado. Aí o olho da mulher brilha como se lá o príncipe no alazão. Aí a gente passa um tempão, mas Deus, a gente conta no relógio. Deus, a gente tem que ter hora marcada. Com Deus, a gente não sabe fazer isso. Sabe o que Deus está falando nesse texto? O que eu mais quero para que vocês frutifiquem é que permaneçam ligados em mim. Deus não quer que a gente faça coisas mirabolantes, gente. Sabe? Deus nunca cobrou nada de nós do jeito que a gente ouve falar por aí. Eu vejo uns crentes meio maluco da cabeça, fazendo umas coisas meio doidas que Deus nunca pediu. A única coisa que Deus pediu é relacionamento. Deixa eu ser o teu amigo. Deixa eu participar da tua vida. Deixa eu participar das tuas decisões. Deixa eu fazer parte da tua casa. Deixa eu fazer parte da tua empresa. A única coisa que Deus pediu é para fazer parte daquilo que a gente vive. Agora observa que o agricultor, ele cuida dos ramos ligados à videira. Sim ou não? Está escrito aí. Ele diz assim, aquele ramo que não deu fruto, no texto diz ele corta. O sentido do cortar não é cortar e jogar fora, é podar. A videira, às vezes, precisa ser podada para que ela frutifique. Então ela corta aqueles galhos secos, aquelas coisas erradas que a gente faz da vida. Sabe como é? As atitudes erradas, aquilo que não agrada a Deus. Então o agricultor vem, ele vem o quê? Podando, tirando isso da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa frutificar. E diz que aquele que já está frutificando, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Então, o relacionamento do agricultor, o relacionamento de Deus, é com quem está ligado em Cristo.
É com o ramo que está ligado na videira. Preste bem atenção nisso aqui, porque é tão comum a gente ver pessoas que rejeitaram Jesus, dizendo assim: eu tenho Deus na minha vida desde que eu nasci. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Eu já conheci um monte. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Não. Eu tenho Deus desde que nasci. Aqui está dizendo totalmente o contrário. O agricultor cuida do ramo que está ligado em Cristo. Ele não cuida de ramo que está vagando por aí. Pastor, mas Deus, quando eu estava no mundo, Ele cuidou muito de mim. Eu sei que cuidou de mim também. Mas por quê? Porque Ele quer que todos sejam salvos. Mas isso não quer dizer que Ele vai trabalhar na nossa vida sem Cristo. Isso quer dizer que Ele vai usar a circunstância para que nós possamos conhecer Cristo. Agora, trabalhar na nossa vida é a partir do momento que nós nos entregamos ao Filho dele. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e declaramos e confessamos diante das pessoas: olha, Senhor, Jesus, seja o Senhor da minha vida. O único e suficiente Salvador. Sem uma confissão, sem uma entrega, a nossa vida continua sem Cristo. Pastor, então quer dizer que se eu fizer isso, resolve o problema? Não, é o início. É o que está dizendo o texto. É aí que muita gente peca. É aí que muita gente espera que a vida se torne frutífera e não se torna porque ela apenas se ligou à videira. Mas ela deixa de se alimentar da seiva. Ela deixa de se alimentar da palavra. Ela deixa de se alimentar daquilo que Deus quer entregar. Então ela só está ligada. Você já viu o ramo de uma árvore que não dá fruto? Alguém já viu? Ramo de uma árvore que não dá fruto? Ó, bem aqui tem uma pitaia. Aqui você sair, você vai olhar. Teve um tempo desse aí que ela deu uns frutos bem bonitos, depois não deu mais fruto. Aí eu lembro que o irmão Manuel falou com o irmão Branco. Aí o irmão Branco disse: porque tem que podar, tem que cortar. Aí o Branco chegou aí e deu um diabo. O irmão Manuel ficou triste nesse dia. Porque o irmão Manuel não sabia, né? Nem eu também sabia, que essa fruta aí, ela tem um macete para ela frutificar. Ela não pode ter um monte de pendão saindo dela, senão ela não dá fruto. Ela fica fraca. E aí quando cortou, e veio umas pitaias gigantes e ela encheu de pitaia. É justamente o que isso aqui está falando. Os frutos na nossa vida vão permanecer e vão acontecer quando Deus fizer a sua poda em nós, quando nós estivermos nos alimentando, nos relacionamos com Cristo constantemente, e Deus limpando, tratando, mudando. Frutos do Espírito são frutos que vão surgir na nossa vida, e a gente vai perceber que a gente está sendo transformado. Quem era explosivo está explodindo menos, ou não está mais explodindo. Quem não tinha o domínio próprio, hoje já consegue ouvir umas coisas e não bater de volta, né? Você está amando pessoas que você nunca sonhou que ia amar. Porque o amor está nascendo, porque está frutificando na sua vida, fruto do Espírito. Antigamente você era preocupado com um monte de coisa, mas agora, sabe, está tudo na mão de Deus. Você se tornou uma pessoa mais paciente. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu não aguentava barulho de criança, tirava a minha concentração. E até hoje eu conheço alguns pastores que têm esse problema. Mas isso não é problema da criança, isso é problema do pastor. Porque ele não consegue concentrar, não é porque a criança está gritando. Hoje a criança está explodindo ali, eu continuo pregando. Mas é porque Deus trabalha na nossa vida. Questão de paciência, domínio próprio, mansidão. Talvez quando você não conhecia Cristo, você era mão de vaca.
Hoje em dia, você abençoa pessoas. Não pensa mais somente em si. Para de entregar o irmão, varão. A gente não pode falar os pecados aqui que o pessoal fica procurando os pecadores, né? Isso tem que ficar, tem que ser discreto, né? Olha assim, dá uma piscada, né? Eu sei que você fez no verão passado. Isso é passado, né, varão? Passado é passado. Mas os frutos, eles nascem o quê? De forma natural, sem fazer força. Agora, deixa eu te falar. Você pode dizer assim, pastor, legal. Eu aceitei a Cristo, resolvi permanecer, resolvi me alimentar da seiva, estou lendo a palavra, estou orando, estou fazendo meu devocional, todo dia eu tenho meu tempo com Deus. O que é que eu vou levar disso? Eu vou te falar algumas coisas que o próprio texto mostra. Primeiro, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. É o que mais os crentes gostariam de ter. As suas orações respondidas por Deus. Hoje tem crente que ora e fica revoltado e frustrado, dizendo, Deus não me respondeu. Ele te ouviu, ele não te respondeu. Porque a Bíblia diz que muitas das nossas orações nós não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos mal. Às vezes pedimos até para esbanjar nos nossos próprios prazeres e desejos. Então, quando ele diz aqui que aquele que estiver ligado nele e suas palavras em nós pedirão o que quiserem e lhe será feito, porque ele tem a certeza que dessa forma nosso coração está alinhado com o coração de Deus. Nós não iremos pedir coisa mal ou coisa para esbanjar. Você está entendendo a diferença? Deus aqui está falando o seguinte, se nós estivermos num relacionamento íntimo com Jesus, nosso coração se assemelha ao dele. Nossa vontade se assemelha a dele. Aquilo que nós vamos querer para nós é o que ele vai querer também. Então, na nossa oração, vai estar saindo aquilo que Deus quer para nós. Talvez você conheça alguém que orava assim, Senhor, me dá R$1 milhão. Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero que a minha família seja a mais perfeita da face da terra. Senhor, me cura 100%, que eu quero... Talvez você conheça alguém que orava assim e não foi respondido. Mas essa pessoa hoje, depois de um tempo, ela ora dizendo assim, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá fruto do Espírito. Você pede coisas que Deus, na verdade, Ele ama dar para os seus filhos. É o que Ele mais quer. Mas por que mudou? Porque a pessoa conseguiu alinhar o seu coração com o coração de Deus. Senhor, eu quero aquela moto bem grandona para eu sair empinando por aí. Toma esse velocípede e fica feliz. Aí a pessoa não quer mais empinar moto, quer andar que nem gente. Aí Deus diz, olha, eu vou te abençoar com uma moto. Não, Senhor, me dá um carro. Porque virou gente. Você está entendendo? Deus nunca vai dar nada para o nosso mal. Deus nunca vai dar nada para que nos prejudique. Existem pessoas que se hoje pegam R$1 milhão na conta, amanhã estão fazendo festa com capeta. Aqui nessa igreja não, estou falando de outras, né? Que aqui não tem.
É capaz de mandar fazer convite com chifrinho. Você está entendendo? Então Deus não dá 1 milhão. Deus dá um montão de dívida para aprender a amar Ele. Amém? Segunda coisa. Nós glorificaremos o Pai. Tudo que o agricultor, irmão, deseja é ver a plantação frutificar, sim ou não? Alguém já plantou alguma coisa aqui? Levante sua mão, por favor. Benção. Então você vai entender o que eu estou falando. Quando você planta, e eu gosto de plantar, nossa maior vontade é ver aquilo ali frutificar. Aqui está falando que o agricultor é Deus. O que mais Deus quer na minha vida e na sua é que nós possamos dar o quê? Fruto. Ele é o agricultor, é ele que está direto no trabalho da plantação, do cuidado, da limpeza, tirando ervas daninhas, fazendo a irrigação, é o agricultor. Então, o que mais Deus deseja é que a minha vida e a sua vida dê frutos. Então, nós não podemos nunca olhar para o céu e dizer assim, Senhor, por que a minha vida não dá fruto? Porque essa não é a vontade de Deus. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, pega um espelho. Fulano, por que a gente não dá fruto? Porque a resposta quem tem é você. É comum eu receber pessoas, aqui em Paragominas é difícil, mas em outros locais, as pessoas dizem assim, não adianta, eu já tentei conviver com Cristo, fazer a vontade de Deus, não adianta, a minha vida não mudou nada, parece até que piorou, pastor, parece até que piorou. Outro dia eu perguntei, se você for um dia na academia, Paulo Sodré, no outro dia você está saradão? E por que a gente tem que orar uma vez e a nossa vida ser transformada? Jejum não faz efeito. Se você jejuar uma vez por ano, realmente não deve fazer não. Mas pense em jejuar uma vez por semana. A longo prazo, você vai ver o que acontece. O problema é que nós queremos o logo. A gente passa anos esculhambando a nossa vida. Passamos anos prejudicando a nossa vida. Aí quando recebe Cristo, a gente quer que naquele mês a nossa vida seja totalmente transformada. É permanência, relacionamento, alimento e o fruto vai aparecer. Tem que perseverar, irmão. Essa semana não deu? Tenta a semana que vem. Não deu? Tem mais a outra. Enquanto você e eu nós não morrermos, vamos ficar tentando. Amém? Agora, por que Deus tem que ser como as lojas de fast food, drive-thru? Porque eu agora me converti, ele tem que ajeitar tudo aquilo que eu escangalhei a minha vida todinha. Eu, por exemplo, aceitei Cristo com 34 anos de idade. Aí quer dizer que na noite que eu aceitei a Cristo, ele ia consertar a lambança que eu fiz em 34 anos de idade, 34 anos de vida. Se eu der sorte, aos 78, né, mais 34 com Cristo, eu equilibro o negócio. Foram 34 anos bagunçando a vida. Eu não posso dizer para Deus, Deus, conserta a minha vida nesse ano agora. Mas tem gente que acha que coloca Deus contra a parede. Que ele vai ter que mudar, que ele vai ter que fazer. Não, meu irmão. Somos nós. Ele é Deus. Ele é Deus. Servos somos nós. Ele manda, nós obedecemos.
Ele fala, nós cumprimos. Não dá para inverter valores. Tem gente querendo dar ordem para Deus. Agora, presta atenção no que Deus quer. Prepara aí para mim, Mateus, por favor. Olha só o que Deus quer. Primeiro, Ele quer que nós andemos na luz como Jesus andou. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele quer que nós andemos na luz, mas Ele quer também que nós caminhemos. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O discípulo de Cristo tem que caminhar como Jesus andou. Aí a gente diz, não, nós somos discípulos de Cristo. E a gente anda todo torto por aí, gente. E quer resultado, quer fruto. O discípulo tem que andar como Jesus andou. 1 João 3,3. Discípulo tem que ser puro como Jesus é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ele é o nosso exemplo. Eu preciso ser puro. Agora, a minha boca, que foi feita para abençoar, ela não pode ser usada para amaldiçoar. Eu sei que talvez as minhas amizades de antes, eu contava piada do papagaio, piada pornográfica, chamava palavrão que nem vírgula. Eu sei que esse era o Alain do passado. Mas hoje, eu tenho que purificar minha vida, porque hoje eu sou discípulo de Cristo. Agora imagine se eu, como discípulo de Cristo, chegar e contar uma piada imoral para as pessoas. Que discípulo é esse que eu sou? Ou então, a minha vida ser recheada, as minhas frases recheadas de palavrão. Que discípulo é esse que sou? Eu preciso purificar a minha vida, porque o meu mestre era puro, é puro. João 3,7. Agora eu também preciso ser justo. Por quê? Não fique admirado. 1 João 3,7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O discípulo de Cristo não sai por aí enganando ninguém. Não sai por aí dando uma de jeitinho brasileiro, se dando bem nas pessoas. O discípulo de Cristo é justo. Ele não pode cobrir aquilo que é errado por nenhuma situação. O meu filho, por exemplo, se ele aprontar alguma coisa e ele estiver errado, ele estará sempre errado. Não é porque é meu filho que eu vou encobrir aquilo dele. Você e eu, nós temos que ser justos, independente da situação. O mundo espera isso de nós. O mundo espera que eu e você sejamos verdadeiramente a luz, o sal, a diferença nessa terra. Agora, que diferença tem um crente que enrola os outros? Que diferença tem um crente caloteiro? Que diferença tem um crente que engana as pessoas? Que diferença tem um crente que faz aquilo que um ladrão faz? Que diferença? Graças a Deus que aqui não, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Somos justos. Nós somos chamados à justiça.
Isso não quer dizer que a gente é perfeito, irmão. Isso quer dizer que a gente vai errar. Mas se errar, precisamos o quê? Consertar, se arrepender, fazer o que é correto. Porque o nosso Pai está vendo tudo. Mas olha só, eu preciso também ser semelhante a Ele. Na verdade, tudo isso, a vontade de Deus sobre tudo isso, é fazer com que a gente se torne mais parecido com Ele. 1 João 3,2. A consequência é essa. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É esse o objetivo, irmão. O objetivo do Evangelho não é te fazer rico, não é te fazer perfeito, não é te fazer o homem ou a mulher mais feliz da face da terra. O Evangelho não existe para satisfazer eu ou você. O Evangelho existe para nos possibilitar a ficarmos parecidos com o nosso Pai, com o nosso Criador. Porque um dia Ele vai habitar conosco. E a luz não pode habitar com as trevas. A luz tem que habitar com luz. E nós somos luz, amém? E cada vez mais parecidos com Cristo. Agora presta atenção para a gente finalizar. O versículo 8 do texto diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Irmãos, nós precisamos nos tornar um discípulo. Ninguém nasce discípulo. Nem um ramo que se liga à videira é um discípulo. Mas o discípulo, ele se torna um discípulo a partir do momento que ele permanece em Cristo, fazendo a vontade de Deus, se alimentando da palavra, e como diz o versículo 8, dando muitos frutos. E não é apenas ganhando vida. Aqui está falando de frutos pessoais, está falando de transformação, de mudança, está falando de parecermos com Cristo. É isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo que dessa forma, dando muito fruto, nós mostramos que somos discípulos de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: você quer conhecer a árvore, olhe para os frutos. Tem muita árvore por aí batendo no peito dizendo: eu sou. Mas não tem fruto nenhum. A internet, meu amado, está cheio de gente lá dizendo que sabe tudo, está cheio de gente lá dizendo que é árvore, mas quando você vai atrás, não tem fruto nenhum. Então tome muito cuidado com o que você ouve da internet, quem você acompanha na internet. Tome muito cuidado com quem você ouve na vida real, porque se você está seguindo alguém, que seja alguém que tenha frutos a apresentar. E frutos para a glória do Pai. Não siga árvores sem fruto. Não siga pessoas que falam, mas não mostram nada. Não siga falso profeta. Não siga quem não conhece o Evangelho. Não siga quem prega o Evangelho diferente da Bíblia. A Bíblia por si só se explica. A Bíblia não precisa de nenhuma outra explicação a não ser dela mesma. Então, qualquer dúvida que você tenha, a Bíblia mesmo esclarece para você. Então, tome muito cuidado com esse evangelho de incluir, o evangelho de inclusão, que diz que
O mais importante é o amor. O politicamente correto. A Bíblia é a lei de Deus e ela não pode ser alterada. São os ensinamentos do nosso Pai. Ele não pode ser alterado. Então, tome muito cuidado com essas palavras doces de amor que estão levando muitas pessoas para a beira do precipício. Nós amamos sim, mas não desobedecemos a palavra. Nós amamos sem desobedecer. Somos obedientes à palavra. Se somos discípulos, somos obedientes à palavra. Amém, igreja? Aqui fica claro que Deus deseja e trabalha para que todos se liguem a Jesus, a videira verdadeira, para que possam frutificar. Mas isso depende do ramo se alimentar da seiva da videira, e a frutificação acontece de forma natural. Não se esforce para frutificar, se esforce para permanecer na videira. A sua força não é para dar fruto, a sua força é para permanecer em relacionamento com Cristo, se alimentando dele, se alimentando da palavra. A sua força é para isso. Se você conseguir fazer isso, a sua vida vai se tornar frutífera de forma normal, natural, sem que você precise fazer força para isso. Amém? Vamos ficar de pé?